Nesse quadro do Historiar-se, que nós temos chamado de Vida Acadêmica, a gente já falou um pouquinho sobre a graduação em História, como por exemplo no vídeo em que a gente fala sobre como ela é, ou no vídeo em que a gente dá algumas dicas sobre como fazer os fichamentos. Só que no vídeo de hoje a gente queria pensar uma coisinha que vai um pouco além da graduação, que é o famigerado mestrado. Então, oi, eu sou o Cadu, esse aqui é o Historiar-se, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o mestrado e vamos dar algumas dicas para você que quer fazer mestrado em História, que é o caso da Anitta aqui do canal, ou mestrado em Educação, que foi o meu caso. Bora lá pro vídeo? A primeira grande questão sobre o mestrado é que você deve se perguntar: eu realmente quero fazer isso? Por que eu quero fazer isso? Descobrir esse motivo. Isso é muito importante, gente, porque um mestrado, ele tem um comprometimento muito grande de pelo menos 2 anos, em que tu vai ter que fazer teste de proficiência, vai ter que passar pelo processo seletivo, vai ter que fazer uma pesquisa, vai ter que fazer as disciplinas, né, ou as cadeiras, como a gente chama aqui, e vai ter que escrever uma dissertação e defender perante uma banca. Então vejam que é um comprometimento muito grande de pelo menos 2 anos da nossa vida em que a gente vai ter que gastar horas diárias realizando coisas para nossa pesquisa, para nossa dissertação, para as nossas disciplinas, enfim. Não é pouco trabalho para quem tá indo fazer mestrado e não sabe o porquê ou o motivo que o levou a fazer isso. E eu digo isso porque ocorre muito de estudantes saírem direto da graduação e entrarem no mestrado, como foi o meu caso, e às vezes dá muito certo, porque a pessoa quer fazer pesquisa, a pessoa tem interesse pela vida acadêmica. Mas às vezes a pessoa vai porque ela enxerga que esse é o caminho natural e ela acaba não dando certo, porque esse efetivamente não é o caminho natural. Existem outras possibilidades que não são necessariamente o mestrado e a vida acadêmica. Em termos de pós-graduação, tu pode fazer um outro tipo de pós-graduação que é chamado de pós-graduação lato sensu. Pode fazer uma especialização, pode tentar se inserir mais no mercado de trabalho, enfim. Existem outras possibilidades, o mestrado é apenas uma delas. E quando a gente entra, a gente tem que saber então o porquê que nós estamos ali, o que nós queremos e se nós realmente queremos fazer aquilo. Aí você pode pensar, mas no mercado de trabalho, como o dos licenciados em História, em que é difícil conseguir um emprego que pague bom logo quando a gente se forma, o mestrado pode ser uma opção na medida em que ele paga R$ 1.500 ao mês para os seus bolsistas. Tem certeza que isso é uma boa ideia? A realidade da pós-graduação no Brasil é de corte de gastos, especialmente nos cursos de humanas. Esses cortes são violentíssimos, levando pessoas a ficarem sem bolsa. Não é surpreendente, numa seleção que entram 30 pessoas no mestrado, ter 1, 2 ou nenhuma bolsa. Porque efetivamente estão acontecendo cortes nas humanas que não estão garantindo essa bolsa que vai ajudar a te manter. Então, se tu estás entrando no mestrado pensando num sustento após a graduação, talvez não seja o caminho agora. Agora, se você efetivamente quer entrar no mestrado e pensa que talvez seja difícil fazer pesquisa e trabalhar para se sustentar, vou te dizer que é difícil sim, mas eu posso te dar algumas dicas. Eu fiz o meu mestrado em Educação, trabalhando no ensino básico entre 29 e 40 horas semanais, dependendo do período, de tempo. Quando eu entrei, eu trabalhava 29 horas, que depois subiram para 34 e depois subiram para 40. Então eu já terminei o mestrado com uma carga horária bem maior do que eu iniciei. Foi fácil? Não. Mas tem algumas dicas para ajudar e o segredo delas, gente, é todo o mesmo. Organização. Então, se você quer trabalhar com outra coisa que não seja pesquisa para se sustentar e fazer mais o seu trabalho do mestrado, você tem que se perguntar: eu tenho a organização para fazer isso? Eu tenho a capacidade, a disciplina para fazer isso? Porque como tu já vai estar trabalhando pelo menos 8 horas por dia, 6 horas por dia, tu vai ter que usar o restante das tuas horas para se dedicar ao mestrado. Claro que não todas as horas, todos nós temos que ter lazer, sociabilizar e tudo mais, mas nós temos que saber dosar a necessidade de horário que a gente precisa. Então a minha recomendação é que você se pergunte o seguinte: eu consigo dar conta dessa demanda? Quais são as outras demandas que eu tenho além do trabalho que me tirariam tempo de desenvolver a minha dissertação e de fazer as disciplinas do mestrado? Se eu fizer uma tabela
com leituras e metas de escrita, eu vou conseguir cumprir essas leituras e essas metas de escrita? Essas são questões importantes para considerar se você vai conseguir equilibrar o mestrado com a vida profissional e a vida pessoal, e também para saber um pouco de como o teu ritmo funciona para tu utilizá-lo ele na escrita da tua dissertação. E falando em cronograma, já que eu adoro fazer um cronograma, eu tenho uma dica muito boa para você que efetivamente quer fazer mestrado em ciências humanas, e aqui se entende não só história e educação, mas ciência política, sociologia, antropologia, enfim. Entre no site dos programas de pós-graduação, que são os PPGs da universidade que você quer cursar. Você vai buscar nesse site dos PPGs os editais dos anos anteriores, antes de lançar o edital do ano que você quer. E aí você vai procurar nesses editais anteriores quais são as coisas que se repetem. Por exemplo, numa prova escrita, em que a gente tem que usar leituras previamente realizadas, que é muito comum nas seleções de programas de pós-graduação das ciências humanas, você já pode procurar quais leituras têm se repetido ao longo dos anos, para já ir fazendo elas. Então, quando o edital lançar do teu ano, tu já vai ter um cronograma de leituras a serem realizadas, e se tudo der certo, já vai ter realizado alguma das leituras. O que vai te dar mais tempo para cumprir o que o teu edital específico pede, porque o que cai sempre, tu já estudou. Ah, mas daí tinha 2 livros que eu li e não caiu essa matéria no edital, eu perdi meu tempo. Não perdeu teu tempo. Sabe por quê? Porque essas 2 leituras que não estão no edital podem ser citadas na tua prova. Se couber ali na tua resposta dissertativa, tu pode citá-las. E aí tu vai demonstrar que tu tem mais leitura do que foi só o cobrado pelo edital, uma capacidade de argumentação teórica e conceitual com os conceitos desses outros livros que tu trouxe, e tu vai enriquecer a tua arguição nas provas, no projeto pré-projeto ou na entrevista. Então vejam que não é uma perda de tempo. É uma preparação que vai além do edital para tu, inclusive, mostrar o teu interesse para a banca que vai fazer a seleção desse mestrado ou desse doutorado. Outra coisa para analisar no site dos programas de pós-graduação e que é muito importante são as linhas de pesquisa do teu PPG e quais professores compõem elas. Porque, no geral, os programas de pós-graduação, eles se dividem em linhas de pesquisa, e quando tu for escolher um professor orientador ou uma professora orientadora, ela é ou ele é de uma linha de pesquisa em específico. Então é interessante saber qual linha de pesquisa tu quer participar, qual professor ou professora que tu quer que te oriente, e conhecer esses professores. Não apenas o teu orientador, mas também outros potenciais orientadores, caso tu não consiga ser orientado por ele. Então tu pode buscar os nomes deles nos sites do PPG e entrar nos currículos Lattes e ler alguns artigos deles, algumas produções, enfim. Mostrar conhecimento e domínio sobre a linha de pesquisa que tu quer entrar e os professores que tu quer que te orientem também pode ser positivo na hora da tua avaliação, porque tu vais poder, na tua entrevista, ou no teu projeto, ou pré-projeto, né, enfim, utilizar essas referências que tu leu, mostrando que tu tem conhecimento. E se couber, tu pode inclusive usar na prova, se for o caso, o que também demonstra interesse, domínio de conteúdo, capacidade de desenvolvimento teórico conceitual e tudo mais. Um ponto específico para o mestrado em História que é muito importante são as fontes que tu vais utilizar para tuas pesquisas. Alguns PPGs exigem que essas fontes já estejam à mão, ou que tu já tenha tido acesso a essas fontes, então é bom olhar os editais dos anos anteriores para saber isso, para estar preparado para esse trabalho que tu tem que fazer antes de escrever o teu projeto, que é de ter as tuas fontes em mão, ou num repositório, ou enfim, e já iniciar a buscar essas fontes caso tu não tenha elas. Porque não adianta tu entrar com uma pesquisa de mestrado em História, por exemplo, sobre os processos de divórcio no Rio Grande do Sul em 1940, se tu não tem acesso aos processos de divórcio do Rio Grande do Sul em 1940 e tu não faz nem ideia de onde achar essas fontes, né? E aí, independente se o edital exige essas fontes ou não, se tu tiver elas, é interessante colocar no teu pré-projeto. Porque se o edital exige, tu vai estar cumprindo um requisito. Mas se o edital não exige, tu vai estar mostrando o teu diferencial. E ele é mais diferencial ainda se tu consegue articular essas fontes que tu pegou com a leitura teórica e conceitual que tu fez anteriormente, inclusive dos textos que não caíram na prova e que tu leu por fora. E aí tu pode pensar o seguinte na hora de elaborar esse teu projeto ou pré-projeto. Essa pesquisa, ela vai me ajudar a entender o quê? Essas fontes históricas vão ajudar a entender o quê?
As minhas estratégias teórico-metodológicas vão auxiliar a enxergar um tema de uma forma que ele já foi enxergado ou de uma forma nova, com novas abordagens, novas perguntas, novos questionamentos, novos desdobramentos ou enfim. São perguntas que a gente tem que se colocar para o nosso projeto, inclusive para a gente poder justificá-lo, tanto por escrito quanto para a banca. Vou dar um exemplo do meu caso, da seleção do mestrado em educação. Eu tinha um projeto de trabalhar com o movimento antigênero no Rio Grande do Sul. A minha ideia era ficar com uma leitura basicamente de textos jurídicos, mas a banca, na hora da entrevista, me perguntou se eu também não via possibilidade de articular o movimento antigênero com performances de masculinidade. Como eu já tinha lido textos da pessoa que virou meu orientador, né, sobre performance de masculinidade, eu consegui articular essa resposta mobilizando os conceitos específicos dessas áreas de conhecimento que a gente estava falando. E foram textos que eu li para além do processo seletivo. E aí tu tá mostrando na tua banca que tu consegue articular conceitos, consegue articular áreas de conhecimento e não tá restrito só ao que tá no edital. Porque tu teve interesse e tu teve trabalho envolvido em se preparar para essa seleção. Então veja que isso pode te dar pontos, por exemplo, numa entrevista, num projeto, enfim. Bom, pessoal, essas foram as dicas que eu e a Anitta pensamos a partir da nossa realidade, né, da nossa vivência com os processos seletivos. Caso você tenha outra dica para as pessoas que estão assistindo, comenta aqui embaixo nos comentários, é sempre muito interessante saber. Inclusive eu vou gostar de saber, né, quem sabe, seleções de doutorado no futuro, a gente não sabe, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like e se inscrever aqui embaixo no canal para ajudar no engajamento. E se você tem um amigo ou uma amiga que quer fazer mestrado, não sabe nem por onde começar ou quer algumas dicas, manda esse vídeo pra ela, meu bem! Informação nunca é demais. Vai estar linkado aqui embaixo nas nossas redes sociais, junto com o link da nossa campanha no Padrim, para você poder nos apoiar e ajudar a manter esse nosso conteúdo científico de qualidade aqui no YouTube e em outras plataformas. Até o próximo vídeo, um beijão e tchau, tchau!